Meditações. A Manancial volume 20. Leitura bíblica. 1 Pedro capítulo 4. Versículos 1 ao 17. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Tema: deixe Deus julgar. Destaque: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículos 17. Pedro está tratando de um tema bastante comum aos seus leitores: o fato de sofrer por ser cristão. Claro, não está sendo exposta a doutrina exaustiva do julgamento, mas sendo levantado um aspecto que não pode ser desprezado: sofrimento pode ser julgamento. E tal julgamento não precisa ser entendido como condenação ao que crê, uma óbvia contradição, mas purificação daquilo que não é adequado à vida do servo de Deus. Então, se esse julgamento tem essa característica, não é estranho ler que o julgamento começa pela casa de Deus. Pelo contrário, é até necessário, uma vez que é nesta vida que Deus vai fazer as correções para podermos estar de pé na presença dele. Então, podemos orar assim: Senhor, que venha teu julgamento para a casa de Deus. E quanto ao ímpio, é certo destacar que, primeiro, é Deus quem julga todos, o que crê e o que não crê. Segundo, o julgamento começa pela casa de Deus. Portanto, você que crê, aceite a correção e a disciplina que vierem, da forma que vierem. Terceiro, o julgamento do ímpio é muito mais severo, a ponto de Pedro questionar qual será o fim dos que não obedecem ao Evangelho. Então, podemos orar assim: Senhor, que tenhas misericórdia dos que não obedecem ao teu Evangelho. Sendo assim, aceite o julgamento de Deus para você. Quanto ao ímpio, ore por ele, ame-o, sirva-o, repreenda-o e admoeste-o.
Julgar, querendo estabelecer a sentença e veredito final de condenação. Isso não é tarefa sua, deixe Deus julgar. Você que crê, aceite a correção e a disciplina que vierem, da forma que vierem. Leitura bíblica anual. Hoje estamos lendo 1 Coríntios capítulos 7 ao 9. Criação, União Feminina Missionária Batista do Brasil. Publicação, Primeira Igreja Batista em Lavínia. Nosso endereço, Rua Andrade e Silva, 228, bairro Centro, na cidade de Lavínia, estado de São Paulo. Nossos horários dos cultos: domingos às 9 horas e às 19 horas e 30 minutos e nas quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Venha adorar a Deus com a gente. Você e sua família são nossos convidados.